Nesse vídeo eu vou demonstrar como que você faz a integração do Bubble mais usando. E no cenário que eu vou demonstrar nesse vídeo, o Bubble vai servir apenas para construção de tela, ou seja, vai fazer o papel de front-end. E toda a parte de autenticação mais armazenamento aí dos dados vai ficar no back-end no Zano. Caso você não assistiu, eu gravei outro vídeo que é um cenário um pouco parecido, mas no vídeo anterior eu fiz o quê? O Bubble fazia parte de construção de tela, mais a autenticação do usuário. E a parte dos dados, da lógica do negócio, ficava toda no Zano. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui para que você possa assistir e também entender como que funciona nesse outro cenário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você receber em primeira mão todo o conteúdo aí que eu compartilho aqui no YouTube e assim você vai ter acesso em primeira mão ao nosso conteúdo. Vou compartilhar minha tela e inicialmente vou mostrar como que é a parte de autenticação do Zano, que é a parte principal aqui do vídeo, desse vídeo para você entender. Então como que funciona a autenticação no Zano? Basicamente, você precisa ter uma tabela de usuários e aí nessa tabela você vai aqui ó, né, em configurações, vai habilitar dizendo para o Zano que essa tabela é uma tabela de autenticação, tá? E aqui basicamente eu tenho nome, e-mail e senha, tá? Mas basicamente ele vai usar e-mail e senha para fazer a autenticação. Que mais que eu preciso? O Zano, deixa eu pegar aqui, ó, ele já traz 3 endpoints para fazer essa parte de autenticação. Um para criar, que é esse daqui, tá? Para criar usuários, outro para logar e outro para você verificar os dados do usuário que está logado. Então, a parte da autenticação do Zano aqui, ó, caso você não tenha, quando você cria o Workspace, ele já mostra a opção, você pode ativar e daí ele já vai construir esses 3 endpoints aqui de autenticação. Caso você não tenha aí, não tenha feito e vai configurar agora, você só precisa vir aqui, ó, adicionar endpoint e ele já traz aqui esses 3, você já cria e ele já traz pronto ali toda a parte de autenticação desses 3 endpoints, tá? O primeiro é a parte aqui de cadastro, né, criação de usuário. Então aqui basicamente ele recebe nome, e-mail e senha, verifica se tem esse usuário, né, esse e-mail, o e-mail com esse usuário. Se não tiver, ele adiciona e já cria o token de autenticação. Inclusive, você pode personalizar o tempo de validade desse token. Então, quanto tempo o usuário pode ficar logado aí com a mesma, né, a sessão dele sem expirar. Beleza, então esse daqui é de criação de usuário. Aí eu tenho a parte de login, que basicamente vai receber e-mail e senha, e aí eu até coloquei esse parâmetro personalizado, caso você queira enviar do Bubble o prazo de expiração dessa autenticação, né, da sessão desse token, e aí basicamente ele vai verificar se tem o usuário com esse e-mail, vai fazer a validação de password. Caso ele passe, ele vai gerar um token, e aqui eu estou colocando personalizado o tempo aqui que ele vai fazer. E também adicionei aqui, né, não vem essa parte, eu coloquei um campo lá na tabela para ele atualizar a data do último login que o usuário fez. Então, você vir aqui, ó, eu tenho todos os usuários e quando que foi o último login que ele fez. E aí, eu tenho o endpoint para mim retornar todos os dados do usuário que está autenticado. Mas como que o Zano trata essa parte de autenticação? A gente criou o usuário, fez login, já está tudo pronto, já está funcionando, tá? Até vou demonstrar aqui, ó. Se eu criar o usuário aqui, vou colocar aqui ana@gmail.com e a senha 12345. Pronto. Olha, já me gerou o token, então esse é o token de autenticação. Aí, se eu for fazer login, do mesmo jeito aqui, ó, vou colocar aqui ana@gmail.com e esse endpoint vai me retornar o token, né, de autenticação. Mas aonde que eu vou utilizar esse token? Esse token, como que o Zano trata e ele valida a autenticação? Cada endpoint, você pode ver aqui, ó, alguns têm cadeado aberto, outros não. Os que estão fechados é porque você só consegue ter acesso a esse endpoint se você tiver autenticado. E como que eu faço isso? Então, em cada endpoint, você vem aqui nas configurações e você marca, ó,
esse endpoint precisa de autenticação, e a autenticação é nessa tabela aqui, ó, usuários. Por padrão, ele vem desabilitado, tá? Então, vem aqui, e aí ele vai me retornar os dados do usuário. E aí, o que eu fiz para demonstrar nesse vídeo? Eu criei uma função aqui no Zano que faz o quê? Que cadastra CEPs baseado na entrada do usuário. Então, o usuário digita um CEP e aí eu consulto se esse já está cadastrado aqui no Zano. Então, eu criei uma tabela para isso aqui, ó, uma tabela de CEPs. E aí, o que eu tenho nessa tabela? Tem os campos aqui de CEP, e aí eu criei um campo de referência aqui, ó, tabela de referência, e selecionei aqui, ó, usuário. Então, deixa eu só, ó, vou apagar, eu não vou utilizar. E aqui, ó, então ele vai ter o código, o ID de cada usuário. Dessa forma, eu consigo filtrar cada usuário ter acesso somente aos seus dados. E é aí que você consegue fazer como se fossem as regras de privacidade do Bubble, para que cada usuário só tenha acesso aos seus dados. Então, em toda tabela, você vai ter que ter um campo com o ID do usuário ali que criou, né, aquele registro ali, aquela linha de dados. Ok, então o que eu estou fazendo aqui? Essa função, ela verifica. Se não tiver na tabela, ela vai aqui, ó, numa API da via CEP, pega o CEP aqui e salva o CEP, né, que ele retornou na tabela aqui com os dados do usuário. Então, basicamente, essa daqui eu criei uma função e eu tenho um endpoint para isso. Na verdade, eu criei 3 endpoints. Um de cadastro, outro para retornar todos os CEPs de um determinado usuário e outro para deletar o CEP, um CEP. Então, vou pegar aqui nesse de CEPs aqui, ó. Eu estou chamando aquela função que eu criei. E aí eu passo esse CEP. E o que eu tenho aqui, ó? Autenticação requerida. Então, se eu vim aqui, ó, eu vou buscar aqui vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, João. Deixa eu só recarregar essa página. Eu venho aqui e vou recarregar aqui, ó, Ana. E aí, ó, ele veio aqui e me retornou o registro 26. Se eu apertar de novo, ele vai retornar 26. Por quê? Ele acabou de cadastrar. Ó, 26, Ana. Ou seja, ele vai lá, consulta aqui nessa tabela. Se eu já tenho esse CEP para esse usuário, eu retorno da tabela. Se não, eu vou lá e coloco outro CEP. Se não, eu vou lá, consulto e armazeno esses dados na tabela. Então, vou fazer mais um teste aqui, ó, com outro CEP. Vamos ver. Ó, ele cadastrou aqui também, ó, 27. E assim que funciona essa função. O que mais que eu tenho? Como eu falei, então eu tenho aqui para retornar todos os CEPs de um usuário. Vou pegar aqui da Ana, ó, esses dois. Basicamente, eu acho que ele vai retornar dois, ó. Dois, o 26 e o 27 que eu cadastrei. Então, tá aqui. E aí, o último, ele vai pegar aqui, ó, também tá marcada a autenticação. Então, ele vai receber o ID, né, e vai deletar o registro. Beleza, então essa é toda a parte de autenticação. Só para a gente recapitular como que funciona a autenticação no Zano, preciso ter uma tabela e habilitar que essa tabela de autenticação, então tem que ter uma tabela de usuários, tenho que ter esses endpoints, tá, de criação do usuário e de login, principalmente, né, esses dois. E aí, todos os endpoints que eu quiser que utilize a autenticação, eu vou marcar aqui, ó, na configuração do endpoint, que esse endpoint só funciona se for para um usuário autenticado. Ok, agora a gente vai lá para o Bubble e eu vou mostrar no Bubble o que você precisa fazer para trabalhar, integrar aqui com o Zano para fazer todo o back-end. Estou aqui no Bubble e aqui a primeira coisa que você precisa fazer é criar um campo que vai armazenar o token do usuário, tá? Então, assim que você autentica, ele vai armazenar. O Bubble, independente se você tiver logado ou não, ele trata todo mundo. Você está acessando, ele utiliza como se fosse o termo usuário logado. Então, não vou ter autenticação, não vou ter nada aqui no Bubble. Mas eu vou conseguir
eu vou conseguir pegar as informações do usuário atual, e aí eu vou armazenar o token para que eu possa, nos endpoints autenticados, retornar os dados, você vai ver na prática, tá? Então, o que você precisa basicamente é criar esse campo aqui de autenticação do tipo texto, e eu também coloquei um outro aqui, se você quiser salvar, um e-mail. Então, vamos lá, a primeira parte aqui, ó. A primeira parte é o criar conta, ou seja, cadastrar o usuário. Deixa eu fazer logout aqui. Colocar marcelo@gmail.com, a senha 12345 e vou criar conta. Ele vai me retornar, ele retorna aqui o token. Se eu for lá na tabela de usuários, ó, ele cadastrou aqui esse usuário, tá? Ok. O que eu vou fazer agora? O outro passo é o quê? Login, tá? E aí eu já vou demonstrar como que isso é feito. Então, vem aqui em login, marcelo@gmail.com. Ó, vou se logar. E aí ele vai habilitar aqui, ó. Eu estou mandando mostrar o nome do usuário, o e-mail e o token dessa autenticação, do login. Então, esse token é válido pelo período que eu estipulei lá. E aqui ele vai mostrar alguns CEPs, tá? Então, vamos mostrar essa parte como que é feito aqui no Bubble. Primeira parte de criação de conta. Vou vir aqui, ó. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o endpoint aqui. Esqueci até de mostrar. Vou mostrar aqui o endpoint, ó. Então, eu criei os 3 endpoints aqui. O login, para retornar os dados do usuário, e também para cadastrar. Então, o que eu faço? Eu vou lá no usando, deixa eu pegar aqui, ó, de cadastrar. Pego aqui o URL e pego os parâmetros. Então, clico aqui, pego a URL desse o endpoint e os parâmetros que ele precisa. Vem aqui no Bubble e cadastro, tá? Então, eu vou passar esses dados para criar o usuário. Login é a mesma coisa, só troco lá o endpoint, pego a URL e os campos que eu preciso para fazer o login, que é e-mail e senha. Pronto. Aí eu vou voltar aqui, ó. Cadê? Então, basicamente, eu estou chamando aquele endpoint que eu cadastrei lá no API Connector, tá? E aí, os 2 parâmetros, e-mail e senha. Então, pego os valores desses campos aqui e envio para o Zano, tá? E aí, limpo os dados aqui. Pronto, cadastrei o usuário, tá? Não tem nenhum tipo de validação, erro, só para demonstrar, porque a ideia é fazer vídeos assim mais rápido. E aí, o que acontece? Eu tenho a parte de login. Então, a parte de login, o que eu estou fazendo? Ó, vou voltar aqui. Ó, a parte de login. Aqui, ó. Basicamente, o login, eu chamo o endpoint lá, né, que eu configurei no connector, passo e-mail e senha, e aí retorno os dados do usuário. Por isso que eu consigo aqui, ó, retornar esse e-mail aqui, ó. Então, estou pegando esses dados, estou salvando o token. Então, os dados que retornam aqui, ó, do token gerado, eu salvo naquele campo no usuário atual, mesmo que eu não esteja utilizando a autenticação do Bubble. Ele vai salvar aqui na seção, né, que você estiver trabalhando, então você vai salvar. E aí estou pegando o resultado aqui do passo 2, que ele retorna o e-mail. Então aqui, fiz o login, passei e-mail e senha. Ele retornou o token e eu passo o token para pegar os dados desse usuário. E aí eu salvo no usuário atual. Pode ver que ele não vai salvar. Se eu vim aqui, ó, se eu vim aqui em dados, ele não cadastra, ele não está cadastrando nenhum usuário, tá? Por quê? É só usuário da sessão. Como eu falei, o Bubble, toda vez que você está mexendo aí na aplicação do Bubble, ele trata como tem um usuário utilizando, tá? E aí a gente salva esses dados na sessão desse usuário do token para você conseguir ter acesso. E aí eu reseto aqui os dados e habilito. E aqui embaixo
eu tenho aqui os dados de CEP, tá? Basicamente, o que eu construí nessa aplicação? Ele vai, você vai informar o CEP e aí ele vai retornar os dados, ele vai consultar se tem o CEP cadastrado para esse usuário e vai mostrar aqui embaixo. Se não tiver, ele vai cadastrar, tá? E aí eu vou mostrar na prática os próximos passos, tá? Então, já mostrei login, logout, ó. No logout, o que eu faço? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho a condicional, né? Quando o usuário, autenticação token está em branco, eu deixo esse botão como logout. E aí, ó, o que eu faço? Para o logout, eu só preciso limpar esse campo aqui, o token. Porque daí ele não vai ter acesso ao token, não vou conseguir autenticar nos endpoints lá do Zano, tá? E aí eu estou limpando aqui os dados. Então, basicamente, é isso que está sendo feito. E agora, ó, eu vou logar com outro usuário. Ó, vou se logar. Pronto. Ó, e aí ele está retornando os dados aqui. Que eu tenho referente a esse usuário. Se eu pegar aqui, ó, lá no Zano, provavelmente não, só vai ter três registros desse usuário aqui. Vou lá na tabela de CEPs. E aí vou ordenar por usuário e ID. Então, o Mekeluce, ó, 3 CEPs aqui. Se eu for, deixa eu pegar aqui, ó, a Mariana, ela tem 5. Então, vou aqui, ó, vou me logar como Mariana. Ó, me loguei. Ó, ele está retornando os 5 registros desse usuário. Então, aqui eu tenho toda essa parte aqui. Vou consultar, ó. Como não tem esse CEP, ele vai adicionar no registro, ó, desse usuário. Então, tá aqui todos esses dados. E aí também eu consigo aqui, ó. Vou cadastrar esse último, que é o quê? Ó, 79.930. Eu venho aqui e vou excluir. Ele está retornando esse erro porque ao excluir não tem nenhum erro. Não tem nenhum dado, não retorna nada, tá? Ó, apaguei. Aqui, ó, tinha 22 registros, né? O ID 27 ele vai sumir. Opa. Da Mariana aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, é Mariana, não é a Ana, tá? Se eu cadastrar aqui de volta, deixa eu colocar aqui. Ó. 67. Ah, que eu tô ordenando aqui, ó. Deixa eu só... Ordenei por usuário dele, tá? Ó, então aqui, ó, da Mariana, eu tenho 2 CEPs, então, porque são usuários diferentes, tá? Então, o mesmo usuário, ele cadastrou. E agora, eu vou apagar. Vamos ver se apagou. Pronto, ó, apagou. Então, tenho 21 registros. Então, basicamente, é assim que eu faço. Como é que eu tô fazendo daí para fazer essa autenticação? Vou aqui no Connector, ó. Eu tenho os endpoints com os dados, que é os do CEPs. Para listar, e aqui eu tenho o campo autorização que eu vou enviar o token. E aí, como que eu vim em token? Pegando o usuário atual e aquele campo que eu criei no banco de dados, tá? Então, basicamente é isso. Listar, adicionar CEP, ou consultar, né? Porque primeiro ele consulta ver se tem na tabela para aquele usuário. Se não tiver, ele vai lá no via CEP na API, salva no Zano e retorna, tá? E aqui eu deleto. Então, basicamente, é isso que está sendo feito. Se eu me logar aqui, ó, com outro usuário, vamos ver aqui, ó, Pedro. Cada usuário só está vendo... Deixa eu me logar. Aqui. Oh, caramba. Ele estava logado. Pedro. Como eu falei aqui, ó, não fiz nenhuma validação se está autenticado, se não está. Só para demonstrar a parte de autenticação. Ó. Me loguei.
e aqui vai mostrar só os dados do Pedro. Se eu ordenar aqui, ó, vou pesquisar aqui Pedro, ele vai ter 4 pedro@gmail.com. Por causa que é o usuário, deixa eu pegar aqui, ó, usuário 4. Vou filtrar onde usuário ID igual a 4. Fica melhor. Ó, ele está retornando 4 registros. Aqui 4 registros. Vou excluir. Volto aqui. Ó, ficou só 3. Então, aqui a gente está fazendo toda a parte de autenticação e também cadastro, listar, toda a manipulação no banco de dados, no back-end a gente está fazendo. E cada usuário só tem acesso aos seus dados aí também. Então, toda a parte de autenticação, que é diferente do último vídeo que eu fiz, onde o Bubble fazia parte de autenticação e a gente fazia parte dos dados toda lá no Bubble. Então, os dois cenários dá para você trabalhar. Eu já trabalhei nos dois cenários e agora, cada vez mais, eu estou trabalhando fazendo todo o papel de back-end. Por que esse cenário aqui é interessante? Imagine que você tem que construir um aplicativo e aí eu utilizo Flutterflow para fazer o aplicativo. Então, se eu tenho autenticação no Zano, eu não preciso mudar nada. Eu só preciso, lá no Flutterflow, configurar a autenticação para ser feita no Zano. E aí eu tenho toda a inteligência. Se daqui a pouco eu quiser utilizar outra ferramenta para autenticar, todo o meu back-end ele já está pronto. Eu só preciso fazer a parte de front-end, a parte basicamente de telas, né, de construção, porque a lógica está toda no Zano. E o Zano, como eu falei, é muito poderoso em performance, em segurança, é muito flexível para você construir a sua lógica e você vai conseguir escalar muito mais utilizando o Zano para manipular um volume aí de dados bem interessante. E um dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar é para você ver o desempenho do Zano em relação ao Bubble quando a gente tem muito volume de dados. E agora, só para finalizar, eu vou revisar o que você precisa fazer no Bubble quando você utiliza o Zano para tudo, para autenticação e para armazenamento dos dados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Ir lá na tabela de usuários e cadastrar, cadê aqui, ó? Cadastrar esse campo aqui, ó, autenticação token. Pronto, fiz isso daqui. Sempre que você fazer login, você vai, aqui, ó, você vai mandar, se os dados estiverem corretos, você vai armazenar esses dados aqui, ó, no usuário atual. E aí vai armazenar e todas as manipulações de dados, como eu mostrei aqui, você vai passar esse parâmetro aqui. Então, aqui, ó, para o Zano, sempre que tem essa marcação aqui, ó, autenticação requerida, você precisa passar esse parâmetro aqui, ó, authorization no cabeçalho. Então, você vai passar o token de autenticação, tá? Depois você fez login, você recebe esse token. E aí, basicamente, é isso que você precisa fazer para trabalhar com a autenticação. Então, espero que você tenha gostado. E se você não tem nenhum conhecimento, não sabe nada sobre Zano, está caindo de paraquedas aqui, eu vou deixar aqui na descrição um curso que eu estou disponibilizando temporariamente de forma gratuita para você aprender Zano e você conseguir utilizar ele nos seus projetos para você ter muita escala, segurança, flexibilidade e agilidade na construção de aplicativos, de plataformas e APIs. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.